hoje nós temos um convidado na área de consultoria e treinamentos de marketing. Olha só que legal, o Cristiano Ferreira. Tudo bem, Cristiano? Tudo jóia com você, como vai? Tudo bem também, graças a Deus, aqui no nosso programa com o nosso telespectador. Bom, temos algumas perguntas, inclusive hoje nós temos o quadro Você Pergunta, hein? Lembrem aí de participar. E antes de colocarmos no ar essa pergunta, tem uma pergunta para você. Qual é a definição de marketing digital e o que é que ela difere do marketing tradicional? Boa pergunta, né? O marketing tradicional, o marketing offline, que é a TV, cartaz, rádio, toda essa mídia, né, tradicional que existia, né, ela impulsionava a comunicação das marcas através de outdoor, através de todas essas mídias, tá? No digital foi uma consequência da evolução, né, da parte tecnológica. Então, na Segunda Guerra Mundial, para que as pessoas pudessem se comunicar, né, de um país para o outro, eles faziam criptografias de comunicação através de cartas digitais. Então, no advento dessa construção durante a Segunda Guerra, surgiu a internet. E nos anos 90 ela transformou para o consumidor final, que somos nós, né? E aí que surgiu o mercado digital, o mercado.com. E no mercado digital.com, a diferença entre o offline e o online é uma palavra só: mensuração de dados. Você não consegue medir o alcance que uma TV pode chegar, uma rádio, um outdoor, tal. Você não tem esses dados. A gente faz a comunicação, porém você não tem os dados para poder medir essa comunicação. Já na internet é completamente diferente. Você sabe quantas pessoas alcançou, quantos cliques teve no link, quantas conversões tiveram, porque a gente tem uma coisa chamada dados, né? Através de uma inteligência que vai passar para você todas essas informações. Quanto você investiu, qual foi o retorno sobre esse investimento. Interessante. Você fala agora sobre dados, né? Então, como é que a inteligência artificial está, né, atuando aqui? Qual a interferência da inteligência artificial para esse mercado? A inteligência artificial ela deu um upgrade, né, relacionado a essa área principalmente, porque hoje pode se fazer tudo com a inteligência artificial, desde que ela consegue fazer envios de texto, fazer ligação, se passar por um ser humano em uma comunicação ali no WhatsApp, no direct do Instagram, ela consegue atrair, qualificar, converter, se relacionar com o cliente, até fidelizar os seus clientes, tá? E até hoje em dia tá chegando praticamente ao mesmo preço de um custo de um ser humano numa operação real. E uma inteligência artificial facilmente ela substitui 1000 seres humanos em uma atividade. Sim. Interessante. Aí você falou agora sobre clientes, né? Então, eu acredito que a pergunta que nós temos agora no nosso quadro Você Pergunta é exatamente sobre isso. Vamos lá? Olá, meu nome é Adriana e eu gostaria de saber quais são as estratégias mais eficazes para atrair clientes no marketing digital. Então, a estratégia ela começa com 5 pilares, tá? Tem a geração de oportunidades, qualificação dessas oportunidades, conversão dessas oportunidades em novos clientes, relacionamento com clientes e fidelização de clientes. Para isso, só o marketing ele não vai conseguir alcançar esse objetivo. Você tem que ter uma estratégia que unifica o marketing e as vendas, porque o marketing em si ele vai pegar a estratégia que é feita entre você e sua agência de marketing e colocar na prática. Ela vai gerar oportunidades. A qualificação dessas oportunidades é quem está recebendo esse lead, ou seja, essas oportunidades qualificadas lá no WhatsApp, no direct do Instagram, tá? Que pode ser a sua social media, pode ser sua atendente, né? Presencial ou virtual. Elas vão qualificar, vão entender o que o cliente quer para poder apresentar a melhor solução. A conversão dessas oportunidades vai partir do profissional que vai vender para você. Então ele vai transformar oportunidades em clientes. E partindo daí você vai ter o princípio do relacionamento com clientes, que é o ponto-chave de todo o negócio, tá? Vender, você tem um custo por aquisição de clientes, ele é muito mais caro do que você ter um custo por fidelização de clientes. Porque para que eu atraia cliente, ou seja, eu vou investir de capital para poder gerar uma demanda de oportunidades para depois ser convertida. Então, o seu investimento é um pouco maior do que você separar um pouco
pouquinho daquele faturamento que você faz e criar um programa de fidelidade que foi com o próprio capital do cliente, que ele partiu dali da conversão da oportunidade de novo cliente. Você vai utilizar daquele capital e investir no programa de fidelidade, que é o quê? Você vai se relacionar melhor com a sua base de cliente, com a sua cartela, fazendo uma gestão. E isso você vai utilizar uma matriz chamada FRV, frequência, valor e recência, tá? A partir dessa matriz do FRV, você vai entender em que nível do seu cliente tá? Todo negócio, não importa qual for, tem 10 tipos de clientes diferentes. Dentro dessa jornada, você vai compreender nas 5 etapas que tipo de cliente é e que tipo de atenção você tem que dar a ele, tá? Existe o cliente que ele é o cliente ideal do seu negócio, existe um não cliente, existe o cliente que ele é anônimo, ou seja, seu negócio é anônimo para ele e ele só vai conhecer através de um anúncio ou através de indicação. Existe o quase cliente, ou seja, a pessoa que você ofereceu uma oportunidade e ela não fechou com você. Existe o não cliente, que foi a pessoa que ela não quis fechar com você. Existe o cliente da primeira compra, que é quando você conseguiu converter esse cliente, tá? E existe o cliente que ele faz compras ocasionais, ou seja, ele compra nesse mês ou então depois daqui a 3 meses. Existe o cliente que ele é fiel, ou seja, ele compra recorrentemente do seu negócio, compra pouco, mas compra com frequência. Existe o cliente que ele é campeão, ele compra muito e compra com muita frequência também. O cliente que ele também ele é inativo, ou seja, está hibernando ali, é um cliente que você já parou de dar tanta atenção, então você já vendeu, porém você não se relacionou e ele está olhando a concorrência, então ele vai para a fase de hibernação ali, então você tem que correr para trabalhar melhor sua cartela de clientes. E existe o ex-cliente, ou seja, ele não quer mais comprar com você, está comprando com outra pessoa, porque ele sentiu uma indiferença percebida em algum momento com o seu negócio. Você parou de se relacionar, você parou de enviar comunicação, entrar em contato com ele para oferecer uma nova promoção, algum serviço, você só está focado em vender para o primeiro cliente, que é o cliente mais caro. Quando você tem essa jornada toda pronta, você vai investir menos e aumentar o faturamento do seu cliente, porque ele vai comprar mais vezes. Quando você foca no cliente, que é só para gerar a primeira compra, você tem sempre custo, tá? E o custo por aquisição se torna mais caro do que você manter uma base de clientes bem relacionada com a sua cartela. Interessante. E aí, trazendo essa parte desses dados, da clientela, as redes sociais também influenciam? Influenciam bastante. Como é que as redes sociais podem estar ajudando a captação de clientes? Porque você pode utilizar 2 tipos de marketing diferentes. Existe um marketing de conteúdo e existe um marketing de mídia paga, tá? O marketing de conteúdo você pode fazer através de mídia social, blogs, você pode utilizar podcast, você pode utilizar e o YouTube para você poder gerar esse conteúdo. A partir dali o cliente ele vai ter um consumo maior sobre o que você faz e como você faz, tá? E é uma campanha de longo prazo, ou seja, você está fazendo uma estratégia de branding, não de marketing, tá? Isso é para longo prazo, é de médio e longo prazo. Então você não vai fazer uma estratégia de geração de conteúdo para vender amanhã, você vai fazer uma estratégia de conteúdo para aumentar o seu posicionamento e o relacionamento com essa base de cliente para depois ele comprar. A estratégia de mídia paga ela é completamente diferente, tá? Quando se fala assim de tráfego, tá falando de fluxo de pessoas, tá? Que pode ser tanto presencial como através de mídia paga. Então, que tipo de tráfego existe? Existe quando você vai fazer um network, existe quando você vai para algum evento, existe quando você está fazendo aqui, como a gente está fazendo um bate-papo, existe tráfego quando você vai utilizar o Facebook, o Google, o YouTube, para que você apareça na frente das pessoas e ofereça a solução, tá? O tráfego... Seja visto, né? Seja visto, né? E quanto mais você é visto, mais você é lembrado. Exatamente. Isso aumenta também o nível de consciência do consumidor, né? Nós temos 5 níveis de consciência diferentes antes de uma tomada de compra. Certo. E existem plataformas, ferramentas assim que são essenciais para ter uma estratégia bem sucedida? Perfeito. Isso daí vai ter uma diferenciação para que tipo de mercado você se comunica. Se você vende como eu vendo para quem? Para empresários e empreendedores, tá? Então a minha comunicação é B2B, então é de empresa que vende para empresa. E como é que funciona esse tipo de comunicação? Um empresário ele tá lá no Instagram todo dia? Um empresário ele fica na rede social o tempo todo? Não. Então esse tipo de nível de comunicação existe uma sofisticação
de comunicação com ele. Então eu vou escolher que tipo de mercado eu quero atingir, quais são as cotas, ou seja, que tipo de negócio eu quero entrar e quem são os tomadores de decisão. Então o tipo de comunicação que eu faço, eu vou entrar direto com o tomador de decisão ou as pessoas que ajudam ele a tomar a decisão. A partir dali a gente vai fazer essa comunicação através de canais que são mais decisivos para ele, tá? E existe um marketing que ele é voltado para o consumidor final, que é o B2C. E a partir dali você vai utilizar realmente a mídia paga lá dentro do Instagram, né, e do Facebook, no Google e tal, porque é uma mídia de massa. Ou seja, o que é que vai definir? O valor do ticket médio do seu produto, tá? E para quem você vende. A depender do que você vende, você vai utilizar o quê? A estratégia de acordo com o seu mercado, tá? Porque não adianta você estar nas redes sociais lá no Instagram se o seu cliente ele não está lá. Você tem que performar de verdade, é aonde você tem mais resultado. Se o seu cliente ele está lá no LinkedIn, vai para o LinkedIn. Se o seu cliente ele está mais no YouTube, vai para o YouTube. Se ele está no Google, vai para o Google, tá? Se o seu cliente ele está no Instagram, ele gosta de mídia rápida, interagir, e o seu produto é mais baratinho, ele consegue comprar pelo WhatsApp, pô, vai lá, investe lá, não precisa você ir para outras mídias, tá? Você tem que entender qual é o meu negócio, quem é que eu atendo e qual é a melhor estratégia para poder aplicar, tá? E a partir daí você pode utilizar o Facebook Ads, o Instagram Ads, Google Ads, YouTube, Taboola, Outbrain. Existem várias mídias que você pode impactar esse cliente de maneiras diferentes, através de texto, imagem, áudio e vídeo, e levar eles para o seu canal central de comunicação, que geralmente é o WhatsApp, né? Que é onde a gente finaliza a negociação, tá? Esse. Interessante. E aí, trazendo essa questão de gerenciamento e tal, você também trabalha com consultoria e treinamentos. Sim. Né? Então, como é que você pode proporcionar essa consultoria para os nossos telespectadores? Perfeito. Quando a gente fala de consultoria, né, a gente está falando de um nível estratégico. Existem 3 níveis dentro de um negócio. Existe o nível operacional, o nível tático e o nível estratégico, tá? Quando se fala da sua empresa, ninguém entende melhor do seu negócio do que você, tá? Se você demandar para uma agência fazer a sua estratégia de vendas, possivelmente você vai ter muitas reclamações a poder fazer. Por quê? O pessoal da agência entende do negócio dele. Quem entende do seu negócio é você. Então, o dono do negócio, o tomador de decisão do negócio, é ele que tem que estar com a parte estratégia. Então, a consultoria ela entra aí no alto escalão. Ou seja, eu vou definir um plano de ação de curto, médio e longo prazo. Quais são os objetivos, ou seja, os OKRs, né, os objetivos chaves do negócio, quais são os objetivos e quais são os resultados chaves que a gente quer atingir, tá? Ainda falta 6 meses para esse ano terminar. Ou seja, dentro desses 6 meses, quais são os objetivos, tá? Chaves que você quer atingir para o seu negócio. Com o consultor, ele vai ajudar você a mapear como é que você vai chegar nesse resultado, tá? E ele vai ter um planejamento estratégico dessas ações. Você tendo um planejamento, você tem conta desse documento, ou seja, um projeto de curto, médio e longo prazo, aí sim você contrata uma agência para implementar junto com você. Por quê? Toda a ideia desse planejamento, ele veio do seu negócio, da percepção e da onde você quer chegar. Muito bacana. E pra gente encerrar esse bloco, eu tenho mais uma perguntinha. Tá? Perfeito. Eu quero saber qual é a sua recomendação para as empresas, né, que desejam aí expandir o seu negócio. Perfeito. Cada empresa ela tem um momento dela de crescimento, tá? Existe uma coisa chamada platô de crescimento, tá? Quando a gente fala de empreender, a pessoa acha que só existe um empresário e um empreendedor, tá? Só que todo negócio ele começa na fase de idealização. Você ainda nem criou o negócio, mas você está imaginando. Depois da idealização vem a fase da estruturação, que é o que eu decidi, eu me tornei autônomo, depois eu me tornei empreendedor. A partir dali eu contratei 2 pessoas e aí eu vou para outra fase do negócio, que é onde eu vou criar acordo entre as áreas para que elas possam trabalhar e funcionar melhor. Depois que eu resolver esse problema de acordo entre áreas, eu vou passar para o próximo platô de crescimento. E nesse próximo platô de crescimento vai ter que ter gestão de processos alinhados. Gestão comercial, financeira, RH e por aí vai, tá? Para uma empresa sair de um platô para outro, geralmente ela vai ter que pular uma fase e estruturar, tá? A comunicação interna, tá? Que vai ter dentro da empresa para que você pule para o próximo platô.
Depois desse platô da gestão de processos, existe a cultura. Então tem muita empresa que ela vai escrever cultura quando o negócio ele já está andando, já está fluindo, tem clientes, tem um bocado de funcionário e tal. E aí depois que o negócio está lá em cima, começa a escrever a cultura. O que acontece? Uma coisa chamada churn rate, né? Ou churn rate, perdão, tá? Turnover, né? Que é quando os funcionários eles pedem para sair, né? É uma taxa de demissão que vai ter na empresa, vai aumentar. Porque você cria uma cultura, a pessoa não acredita na cultura para onde você está indo. Então, quando você cria uma cultura organizacional, você define a missão, a visão, os valores da empresa, o mantra e o que pode e o que não pode ser feito. E nesse momento que é definido para a empresa, para onde elas estão indo, acontece que se ela já está formada, existe um grupo de pessoas que você vai ver que naturalmente elas vão começar a sair. E outro grupo de pessoas que vão começar a engajar. Então a empresa ela vai começar a ter mais foco e clareza, ou seja, uma cultura com foco em resultado. Tá? O que é mais importante desde a fase de idealização é você saber para onde você está indo, tá? O que é que você quer repassar, né? De visão de crescimento para o seu negócio, para que você tenha isso desde o começo e não fazer isso quando você já estiver na fase já de crescimento ali, saindo de uma pequena e média empresa para ser uma média empresa ou grande empresa, tá? E depois disso tem vários outros níveis também de crescimento. Muito bom. Tá. Vejamos que é muita coisa, né? Ele foi falando assim, nossa, e já realmente nós buscamos esses serviços, né? Temos que buscar com pessoas que trabalham com isso, como você. E eu quero saber, tem rede social para poder divulgar para o nosso público? Eu tenho uma rede social que eu utilizo, o Instagram Cristiano Ferreira _SMX. Muito bem. E o contato? 79991231551. Então, se vocês têm interesse no serviço aqui, ó, pode entrar em contato, que ele estará à disposição, não é mesmo? Isso. Muito bem. Muito obrigada pela sua presença, tá? Foi uma honra também te receber aqui no nosso programa, aqui Entre Amigos na TV Aparipê. Olá, estamos aqui do estúdio do programa Entre Amigos para te fazer um convite. Você quer participar do programa Entre Amigos? Manda o seu vídeo para o quadro Você Pergunta. Só mandar o seu vídeo assim, ó, na horizontal, fazendo uma pergunta para o nosso convidado. Venha participar do nosso programa e você estará no ar com a gente no programa Entre Amigos, aonde? Na TV Aparipê. Um beijo e te espero.